Então, tô gravando de novo, continuando, porque a gente caiu aqui, ó. Deixa eu... Voltamos! Voltemos. Deixa eu voltar para cá. Good morning! Na cara Bom só um pouquinho dia, atrasada. galerinha do YouTube. Bom. Gente, desculpa aí que eu tô... I'm back. Bora, Tudo continuando aqui. Deixa eu só ver que horas são. Tá, tranquilo. Então, a gente fala, reprodução sexuada juntou núcleo, sexuada. Produziu esporos, assexuada, tá? Ok. E aí, eu quero mostrar para vocês, agora, algumas coisas que os fungos fazem que são importantes. Lembra que a gente falou que eles são heterótrofos por absorção. Isso quer dizer que eles liberam as enzimas no substrato, a digestão deles é extracorpórea. A enzima começa a quebrar lá o substrato e ele absorve depois. Então, por isso que é heterotrófico por absorção. Eles são muito importantes no meio ambiente porque eles são decompositores. Então, tanto fungos como bactérias são decompositores. E aí os nutrientes podem voltar ao ciclo. Então, eu estou lendo um livro que chama Vida Secreta das Árvores. Eu super recomendo, é muito legal. E ele fala a importância dos fungos. Para vocês terem uma ideia, os fungos eles podem ajudar na comunicação entre uma árvore e outra. Uma planta, se ela estiver sendo atacada, ela pode mandar sinais químicos para avisar as outras. Sejam sinais que são chamados voláteis, que são aqueles que vão para o ar, ou sejam sinais através das raízes. E aí, nisso, os fungos ajudam também. Professora. Oi? Você falou que as árvores choram, não era? Isso, a árvore grita, eu falei. Grita. Igual aquele filme que é não é a Barbie Fairytopia, não. Não é Barbie Fairytopia mesmo. Que aí tá acontecendo lá um... Olha a referência de filme da menina. Sério que chega lá o trator que tá derrubando as árvores e tal, e aí acaba que as fadinhas, que são florzinhas, avisam pras outras. É polegarzinha. Essa mesmo, Bel, é isso mesmo. Isso! Eu pensei que era polegar. Nossa, eu amava! Gente, peraí. Ô, Isaac, o que você tava perguntando? Mas mas como que elas vão... O que elas vão fazer? Se elas não podem correr, não podem bater na pessoa? Ah, não, mas elas podem meio que se preparar, já produzir substâncias para se defender antes mesmo de serem atacadas, ou então substâncias que ajudem na cicatrização dela, porque ela já sabe que ela vai ser atacada de qualquer forma. Ai, que dó. É mó triste. Tem as mais espertas, que, tipo, vão produzir já a substância para cicatrizar, e tem as mais, tipo, vamos lá, vamos lutar que vai, só que assim, o problema é que perder. se uma árvore sofre um machucado no tronco dela, no galho e tal, aparece fungo muito rápido. Mas o fungo não vai decompor e vai matar essa árvore rápido. Demora mais de anos, bem mais de 10 anos até ela começar a ficar ruim. Só que o fungo vai se proliferar porque lá, lembra? Quais são as condições adequadas para o crescimento de um fungo? Tem que ter umidade. Umidade. Fungo gosta de luz? Não. Não muito, né? Então, um lugar mais quentinho, uma temperatura boa, um pH um pouco ácido, que é em torno de 5, lugar úmido, e isso dentro de um tronco é perfeito. Então, os fungos, eles entram na árvore e aos poucos vão matando ela. Mas, assim, fungos podem ser parasitas e causadores de doenças em nós e em outros seres também. Existem fungos que vão dar doenças em plantas, fungos que vão dar doença em animais. Nós podemos ter algumas doenças que é tipo a micose de unha, micose de pele, tem micose no couro cabeludo, tem fungo que dá no cabelo. Então, tem vários tipos de fungos. Tem fungos que são extremamente perigosos. Dá uma olhadinha num pacote de amendoim a próxima vez que você for comer. Eu não sei se tem essa informação lá mais, mas tem um fungo chamado aspergillus, que é um tipo de fungo que aparece em amendoim estocado. E você não consegue controlar, tanto que é liberado tantas partes por milhão do aspergilo que você pode comer sem que te faça mal. Se por um acaso você comer um amendoim que tenha muito aspergillus,
ele produz uma toxina que você pode morrer. Mas, no geral, esses amendoins, né, que são produzidos em larga escala, eles têm um controle, tantas partes por milhão, super controlado. O problema é você comer amendoim assim de qualquer lugar. Então, é perigoso. Mas fungos também podem fazer muito bem. Além de poderem ser predadores, vorazes, eles podem fazer bem, por exemplo, com isso que eu falei nas plantas, é uma associação chamada micorriza. O filo que faz micorriza é o zigomiceta, que é aquele zigomicota, né? Os zigomicetos que a gente estava falando. E tem também os líquens. Eu vou falar de cada um deles aqui separado. Mas os líquens, isso daqui é um líquen, vocês já devem ter visto, né? Com certeza. Sim. Vocês lembram o que é líquen? Para mim, líquen era uma flor, não é, professora? Um líquen? Não, então, o líquen é uma associação mutualística, isso quer dizer que um ser depende do outro para sobreviver, entre fungos e algas, ou em alguns casos, entre fungos e cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese. Mas na maioria das vezes é entre fungos e algas. Aí, nessa associação, ela é super legal porque ela também é bioindicadora de qualidade do ar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, vamos começar falando primeiro das micorrizas. O meu primeiro estágio na época da faculdade foi com fungo micorrízico. A ideia do trabalho era muito legal, só que eu fazia um trabalho que era muito maçante, então eu acabei não gostando, não desenvolvendo um apreço maior por isso. Mas hoje em dia eu vejo como que é legal. Então, olha, as micorrizas é uma associação entre fungos e as raízes de plantas. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui primeiro. A gente tem uma árvore, todos esses fios brancos aqui, ó, são hifas de fungos. A raiz está aqui, mas vocês conseguem ver que parece que a raiz da planta é gigantesca. Compara com essa imagem aqui. Isso daqui é uma planta que cresceu em um local sem associação com fungos. E isso daqui é uma planta, um matinho, que cresceu com os fungos associados. Tanto que a gente consegue ver essa parte branca. Muito mais bonito. Muito A mais grama é muito mais verdinha. Sim. Então, por que essa associação é muito boa? Primeiro que vai fazer como se fosse uma extensão da raiz, então aumenta a absorção de água e nutrientes para a planta. Então, a planta vai ter muito mais água e nutriente. Em contrapartida, o fungo ele consegue obter compostos orgânicos, como açúcares e aminoácidos. Lembra que a planta faz fotossíntese. Então, é uma troca. O fungo fala, ó, eu vou invadir a sua raiz sem te prejudicar e eu vou fazer com que você absorva mais água e nutrientes, mas, em contrapartida, eu quero o açúcar e aminoácido. Aí ele vai pegando os açúcares e aminoácidos da planta, mas de uma forma que não mate ela. E é uma relação muito bonita. Porque A planta é de dieta. Oi? A planta é de dieta e Isso. o fungo é o personal trainer. Isso. Perfeito. E aí uma coisa muito legal também, o fungo ele pode fornecer hormônios de crescimento para a planta e pode proteger o vegetal do ataque de micro-organismos. Então é muito legal ter isso associado nas raízes das plantas. Aqui nessa imagem é um corte, uma imagem de microscópio de uma raiz mostrando isso que está aberto aqui é um esporo de um fungo. E aí eu trabalhei com isso, eu trabalhei com fungos micorrízicos chamados arbusculares, porque eles se associam às raízes de plantas. E qual que era a ideia do trabalho? Tinha um doutorando lá no laboratório que ele estava estudando poder colocar fungos, inocular fungos em raízes de plantas que estão crescendo ou que poderiam vir a crescer em um ambiente contaminado com metal pesado. Olha que maneiro! Nesse solo que tinha metal pesado, tipo chumbo, ferro, zinco, coisas que prejudicariam a planta, se a planta tivesse ali, sem esse fungo, ela ia morrer, porque esses metais pesados iriam para a parte aérea, a parte, né, de cima dela, e ela ia acabar morrendo. Aí, com pesquisas, foi descoberto que quando essas plantas estavam com esses fungos associados nas raízes, os fungos eles pegavam esses metais pesados, transformavam eles em outra substância, outra coisa, ou então prendia
os metais pesados somente lá embaixo. Então, a planta não entrava em contato com esse metal que poderia fazer mal para ela. O nome disso é biorremediação. Então, eu trabalhava com isso. A gente estudava como os fungos poderiam ajudar plantas a crescerem em locais que estavam contaminados com metais pesados, quando eles estavam presentes em associação com as raízes em micorriza. Então, assim, era bem legal, só que eu não curti muito, porque eu ficava contando esporo na lupa e era um trabalho muito maçante. Mas eu também era muito jovem, né? Então, imatura. Então, hoje em dia, eu teria uma relação melhor com esse trabalho. Então, as micorrizas fazem muito bem, as plantas podem crescer muito melhor quando estão associadas com os fungos, o fungo ganha açúcar e aminoácido, a planta ganha água e nutriente a mais, as plantas podem se comunicar umas com as outras através dessa rede de contato entre os fungos, é super legal. Professora, Oi, alguém pode falar? e quais são os tipos de fungos que fazem as micorrizas? O filo Zygomicota. Esse Tá. último que a gente viu aqui, ó, Zygomicota. Uhum. É que eu não sabia se eu tinha falado, porque eu não escutei. Oi? Eu não tinha escutado. Ah, tá, não, tudo bem. É o Zygomicota que fica lá na raiz. Aí, deixa eu até ver se eu consigo achar um negócio aqui. Ai, eu odeio quando isso aqui fica aparecendo. É porque tem um quadrinho que eu não coloquei aqui para vocês ainda. Vai, desaparece isso. Pictoline é o fungos, raízes, árvores. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, achei. O livro não tá falando, né, que são zigomicotas. Ó, eu vou colocar uma coisa no slide aqui entre um e outro. E aí, se eu já tiver disponibilizado, eu vou colocar de novo para vocês. Tem esse site aqui, essa página Pictoline, eu adoro, porque ela faz quadrinhos sobre coisas de biologia também. Então, todo mundo dá uma olhada aqui, ó. Olha esse quadrinho, Internet dos Fungos, ó. Melhor momento para viver. A internet é a melhor invenção da humanidade. Aí, novatos, nós, as plantas, já temos isso há milhões de anos. Temos um acordo com os fungos, eles se conectam às nossas raízes através do micélio. Nós lhe damos comida, carboidratos, e eles ajudam a absorver água e nutrientes. 90% das plantas terrestres estão conectadas aos fungos e formam redes subterrâneas que servem para 3 coisas. Transferir nutrientes, então uma planta pode passar nutriente para outra utilizando essa rede de fungos. Compartilhar informação sobre ameaças, então se uma planta estiver sendo atacada, ela pode avisar a outra e, inclusive, atacar com químicos tóxicos as plantas indesejáveis. Caso cresça alguma planta que a outra não quer, Adorei. e aí não quer, através dessa rede, pode levar substâncias para matar essa outra planta. E aí ele fala, surprise, motherfucker! Essa página é muito boa, super recomendo. Então, essa é a internet de fungos, essa é a importância das micorrizas, tá? Muito legal. Agora, falando dos líquens, né? É uma associação entre fungos, eles são dos filos ascomicetos, e algas, que são as algas clorofíceas, ou ainda cianobactérias, mas na maioria das vezes é de algas. A alga, no geral, o que vai acontecer? Isso é uma relação mutualística, ao contrário da micorriza. A micorriza, a planta consegue viver sim sem o fungo, mas aqui no líquen, a alga não consegue viver sem o fungo, nem esse fungo vive sem a alga. A alga, ela por fazer fotossíntese, ela vai fornecer matéria orgânica para o fungo. Já o fungo vai proporcionar abrigo, vai dar um local úmido para a alga, vai aumentar a retenção de água, de sais minerais e água ali. Então, você tem uma troca muito legal entre eles, né? Os líquens são super importantes quando a gente fala da colonização de ambientes, porque eles conseguem sobreviver em ambientes que a gente chama de inóspitos.
que são aqueles que não têm boas condições de vida. Aí imagina, quando a gente fala de sucessão ecológica, vocês vão aprender isso ano que vem, vão ver. Sucessão ecológica, eu estou explicando como é que um ambiente veio do nada e, de repente, depois de milhares não, bota aí uns 200 anos, chegou e já temos uma floresta. Os líquens e os musgos são espécies chamadas pioneiras. São as primeiras espécies a chegarem em um local inóspito. Então, os líquens, você consegue achar líquen em rocha, você consegue achar líquen em árvore, eles conseguem viver em tudo quanto é lugar, porque eles criam um microambiente para eles ali perfeito. A alga está dando matéria orgânica, o fungo vai proporcionar abrigo, está dando sais minerais e água para a alga. Então, pronto, eles vivem ali em mutualismo, é uma relação obrigatória, e você não consegue nem olhar um líquen e separar um do outro, tá? Tipo, esse é o fungo, essa é a alga. Não, eles já estão completamente juntos uns aos outros. E aí, uma coisa que é muito boa é que esses líquens, eles são bioindicadores de qualidade de ar. Claro que nós temos algumas espécies de líquens associadas que já estão calejadas. São aquelas que principalmente são encontradas em cidades, elas já não morrem com qualquer poluiçãozinha, não. Mas temos outras associações de líquens que, se começar a ficar o ar poluído, elas morrem. Então, por isso que é um bioindicador. Esse tipo de fungo vermelho aqui, ó, esse líquen, né, vermelho, você não vai encontrar ele numa cidade, a não ser que a cidade seja extremamente limpa. É muito difícil, você encontra ele mais na mata. E se por um acaso você encontrar perto da sua casa, olha que coisa boa, ele está indicando que a qualidade do ar ali é bom, porque se fosse ruim, ele não estaria presente ali, ele iria morrer. Então, os líquens são bons em bioindicadores de qualidade de ar, é uma relação mutualística, principalmente entre fungos, ascomicetos e as algas. Ok? Ok. Oi? Agora, fungos também podem ser predadores, eu acho isso maneiraço. Tem fungos que possuem adaptações que eles podem atuar como predadores ativos mesmo. Tipo, achou um parasita, ele está ao redor do parasita e começa a liberar enzimas ali, tipo, matando aquele parasita, tá? Principalmente protistas ou animais que são microscópicos. Eles vão liberar substâncias pegajosas, então faz com que a presa fique presa, e eles invadem rapidamente a presa, crescem dentro dela e se ramificam lá dentro. Vão absorvendo nutrientes e acaba levando à morte. Esses fungos predadores são muito utilizados no chamado controle biológico. No controle biológico, você utiliza uma espécie para controlar a população de uma outra espécie que seja praga. O controle biológico ele pode ser natural, tipo, na natureza existem diversas formas, e aí nós, quando descobrimos isso, muita gente está usando para controlar pragas agrícolas. Ao invés de você liberar vários inseticidas, utilizar muito inseticida, às vezes você pode liberar um fungo que vai matar aquela praga e não vai prejudicar a sua plantação. Ou então você pode liberar um parasitoide, que é uma vespinha pequenininha, ou pode liberar um outro inseto predador. Mas falando diretamente do fungo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Professora. Oi. A Lívia pediu para dizer para você que a internet dela tá caindo, tá? Não tem problema Voltou não. agora. Consegui entrar de novo. Não tem problema não. Qualquer coisa, olha lá depois. Esse fungo aqui é o Ophiocordyceps camponote rufides. Não sei falar o nome dele. Ele pode causar, se você jogar no Google ou no YouTube, formiga zumbi, você vai achar sobre esse fungo. Gente, parece que essa formiga tá com a mão na cintura. Então, o que acontece? Esse fungo, ele entra, é um fungo predador. Ele entra no corpo do inseto, por exemplo, cresce lá com as hifas vegetativas. Quando ele vai formar, ele vai absorvendo o inseto por dentro, tá? Antes dele formar o corpo de frutificação, não, o micélio reprodutivo, o que ele faz? Ele controla o inseto. No caso da formiga zumbi, ele faz com que a formiga ache o melhor lugar para ele crescer.
a formiga ela vai se locomovendo, vai andando, não porque ela quer, é porque o fungo está mandando. E aí ele faz a formiga, por exemplo, achou um lugar ótimo, a formiga se prende lá, e aí o micélio reprodutivo começa a crescer. Cara, procurem vídeos disso, que é incrível. Eu já vi, professor, é Se maravilhoso. tacar fogo, Muito legal. morre. Morre de novo? Tudo Ai, amei. morre. Ô, professora, aqui eu tava pensando, e se uma formiga que pegou esse fungo vai pra dentro de um formigueiro? Todo Então, mundo morre, ferrou né? porque esse fungo, ela vai morrer lá dentro. Tipo, enquanto não tiver a parte reprodutiva, não tem esporo. Então, não tem como ela passar. Teoricamente, não tem como ela passar. Mas ela morreu lá dentro do formigueiro e formou isso daqui, as formigas já têm formigas específicas para trabalhar controlando o lixo. Então, ela teria que ser isolada e ser tirada de lá. Mas a chance de já ter liberado os esporos e os esporos caírem dentro do formigueiro inteiro e invadir as formigas é enorme. Ai, que legal. Muito maneiro. Aí, isso A comunidade das formigas tá é vendo, ó, incrível. saindo dele, isso daqui é o micélio reprodutivo. A partir daqui serão liberados novos esporos, tá? E aí tem outras imagens de fungos parasitados também com fungos não, insetos parasitados. Procurem depois o vídeo. Coloca formigas É zumbis, lindo. vocês vão achar mostrando vários outros insetos Lindo. e eles Eu têm acho. esse fungo como predador. É maneiro, mas é assustador. Olha que formiga feia. Ah, é mó legal. Eu acho maneiro. Não, mas aí é a formiga que é feia, não é o fungo. Entendeu? Aí você tá falando outra coisa. Não é o processo. Então vamos lá. Aí, Vamos fazer gente. exercício de revisão, porque a gente tem 10 minutos para terminar aqui. Então, ó, as fotos a seguir mostram alguns representantes de um reino que possui uma ampla variedade de espécies. Alguns são formadores de bolores, mofos, cogumelos, orelhas de pau, e uma espécie unicelular é utilizada na produção do pão. A respeito desses organismos, é correto afirmar que, letra A, algumas espécies de fungos associam-se com caules de plantas para formarem as micorrizas. B, a associação mutualística entre determinadas espécies de fungos e plantas resulta na formação de algas superiores. C, as espécies saprofágicas de fungos são importantes porque atuam na produção de matéria orgânica pela fotossíntese. Lembra que fungos saprófagos são aqueles que se alimentam de matéria morta, tá? Decomposição. D, os fungos apresentam paredes celulares de celulose e reserva energética de glicogênio. Ou E, as espécies pluricelulares têm o corpo organizado em micélio constituído de hifas. O que vocês Letra E. achariam? Eu acho que é pra aí. Letra E. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem dá mais? Quem dá mais? Eu Letra também E. fiquei um pouco coisada na letra A. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês o que está errado de cada uma. Algumas Tá. espécies de fungos associam-se com caules, não, é com raiz. Raízes. Com raiz. A associação mutualística entre determinadas espécies de fungos e algas resulta na formação de alga superior? De jeito nenhum, resulta na formação de líquen, não tem nada a ver com alga superior. As espécies saprofágicas atuam na produção de matéria orgânica pela fotossíntese. Fungo não faz fotossíntese. Ponto. Tá? Isso bem claro. Não errem isso na prova. D. Os fungos apresentam paredes celulares de celulose? Não, a parede celular dele é de quitina. Quitina é um tipo de açúcar, celulose é outro tipo de açúcar. Celulose está presente na parede celular de planta, de vegetais, algas também. Então, assim, a reserva energética é o glicogênio? É glicogênio, mas a parede celular é de quitina. Aí vamos ver a próxima. Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, uni- ou pluricelulares, habitam o solo, a água ou o corpo de outros seres vivos, vivendo em contato íntimo com o alimento para sua nutrição. O micélio fica dentro do pão, do mamão, da laranja, da casca da árvore, etc. Assim, os fungos nutrem-se por atividade fotossintética, liberação de matéria orgânica presente em suas hifas, transformação de energia eletromagnética em carboidratos, digestão intracorporal e extracelular em órgãos digestivos, digestão extracorporal e absorção da matéria orgânica digerida. Acho que é a letra E.
Tô em dúvida entre a B e a E. O que vocês acham, gente? Eu tô na mesma. Vocês estão na dúvida entre quais? B B e e A E. B e a E. Ô, gente, aqui, eu quero participação do resto da turma, tá? Que nós temos aqui, ó, queridos, nós temos Eu acho 24 que pessoas participando e só 3 ou 4 respondendo. eu acho que é a B. Eu acho que é a B também. Vamos ver. Ó, a letra A, pelo amor de Deus, né? Não preciso falar novamente, né, querido? Atividade fotossintética, eu dou um chulapo na orelha se alguém um dia me responde isso, hein? Não. Letra B, liberação de matéria orgânica presente em suas hifas. Não, gente, liberar matéria orgânica é tudo aquilo que tem carbono. Então, tipo, uma glicose seria matéria orgânica. O fungo, ele não libera a matéria orgânica, ele quer pegar matéria orgânica. matéria orgânica. Então, não. Aí, letra C, transformação de energia eletromagnética em carboidratos, tipo, pelo amor de Deus, né, queridos? Um tipo de física aqui junto com carboidrato, não. O fungo produz proteína? Produz. O fungo faz síntese proteica igual a gente, produz proteínas. Mas não produz carboidrato assim, tá? Não faz fotossíntese, então também não. D, digestão intracorporal e extracelular em órgãos digestivos. Fungo não tem órgão digestivo, Não tem órgão tá? digestivo. A digestão intracorporal, na verdade, a digestão é extracorporal, é a letra E. Por quê? O fungo libera a enzima no substrato, a enzima começa a quebrar aquela matéria para deixar a matéria orgânica a menorzinha possível para que o fungo consiga absorver já. Então, dentro dele, nas hifas, não tem nenhum órgão, não tem nada para continuar essa digestão. A digestão tem que ser toda pro lado de fora do corpo. Tá bom? Aham. Aí, ó, 3. Beleza. No sistema de classificação de Linneu, os fungos eram considerados vegetais inferiores e compunham o mesmo grupo do qual faziam parte os musgos, filo briófita, e as samambaias, filo pteridófita. Contudo, sistemas de classificação modernos colocam os fungos em um reino à parte, reino fungi, que se difere dos vegetais não apenas por não realizarem fotossíntese, mas também porque os fungos, vamos lá, letra A, são procariontes uni- ou pluricelulares, enquanto os vegetais são eucariontes pluricelulares. B, são heterótrofos, enquanto os vegetais são autótrofos ou heterótrofos. C, não apresentam parede celular, enquanto todos os vegetais apresentam parede celular formada por celulose. Deixa eu fechar isso aqui. D, tem o glicogênio como substância de reserva energética, enquanto nos vegetais a reserva energética é o amido. E E, reproduzem-se apenas assexuadamente, enquanto nos vegetais ocorre reprodução sexuada e assexuada. O que vocês marcariam? Letra B. Vamos lá. Resposta, galera. Eu Eu acho que é a pensei letra na B. letra C. Eu pensei na letra D. Eu não sei. Vamos lá. Letra A tá errada por quê? Porque Peraí, é calma. eucariontes. Eucarionte, não é procarionte. Sim. Ó, a Maria Eduarda Coutinho aqui falou que é letra D. Vamos ver. Então, a A já não é. São heterotróficos, enquanto os vegetais são autótrofos e heterotróficos? Gente, vegetal aqui, ó, só autótrofo, tá? Ah, Claro que temos as plantas carnívoras, que as plantas carnívoras pegam também nutrientes por fora, mas, tipo, a gente por não isso que eu pode pensei. generalizar que os vegetais são heterotróficos. Ah, tá bom, então. C, não apresentam parede celular. Tem sim. Fungo tem parede celular formada de Sim. quitina. D, tem glicogênio como substância de reserva, enquanto os vegetais a reserva é um amido. Essa está certa, tá? Opa, eu acho que eu coloquei na ordem errada. Vocês já viram a resposta da 4? Que ótimo. Ai, que legal. Mas a gente faz... Então, Vamos fazer a 4 Vocês vão agora. falar o que está errado na 4, tá? Olá, yeah. Vamos lá, então a D aqui tá certo. Eu já vou deixar marcado aqui, tudo bem. E a letra E, Posso falar a letra E? apenas assexuadamente não. O fungo se reproduz assexuadamente e sexuadamente também. Isso aí. Aí, a 4, já que apareceu já a resposta, eu quero que vocês me falem o que está errado nas outras. Então, vamos lá. O líquen consiste em uma rede organizada de hifas ou filamentos constituindo um falso parênquima. Nas camadas superiores dessa rede, situam-se muitos grupos de pequenas algas verdes, clorofícias, ou mais raramente de algas azuis, cianofícias. A partir das características dos organismos citados no texto,
pode-se inferir que a letra B a gente já está marcando que está certo. O fungo protege e envolve a água, absorvendo a água do substrato, e a alga realiza a fotossíntese e fornece alimento para o fungo. Olha a letra A. O fungo protege e envolve a água, fornecendo água ao substrato. A alga realiza a fotossíntese e retira a água do fungo. O que está errado? Ah, água não. Pô, se ela retirar a água do fungo, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir, Ela não vai ter água. não vai conseguir ter água. Não, o não fungo, se ela aí tirar não vai a água, ajudar ninguém. o fungo morre, né? Isso. Aham. Aí olha C. A alga protege e envolve o fungo, absorvendo água do substrato, Nossa. o fungo faz fotossíntese, gente. Senhor. O fungo não faz fotossíntese, gente. O fungo não faz Fotossíntese. A gente tem que fazer uma paródia sobre isso, gente. Vocês nunca mais vão esquecer, tá? O fungo que envolve a alga, não é a alga que envolve o fungo, tá? Outra, a última. Aqui está dizendo que, nesse caso, na C, Professora, faz fotossíntese e fornece alimento à alga, e na D, o fungo faz fotossíntese e retira a água da alga. Não! O fungo não faz fotossíntese. Alguém me chamou? eu, Hum. tipo assim, na parte das micorrizas, o fungo, ele vai, na verdade, acho que é dos líquens, a parte do fungo e das algas, O fungo vai proporcionar, tipo, uma estrutura de proteção sobre as algas? O fungo fornece, como é que eu posso explicar? Fornece um ambiente agradável para aquela alga. Olha só. Aqui, ó. Proporciona abrigo, eu tinha esquecido essa palavra. Abrigo e aumenta a retenção. Ele guarda água e sais minerais. Então, a alga utiliza, sim, a água que o fungo guardou, mas não retira a água do fungo, né? Eles meio que usam isso coletivamente. Compartilham. Isso. E a alga é da matéria orgânica, né? Da carboidrato, açúcar para o fungo. Ok. Tá? Aí, então vamos lá. Próxima. As figuras a seguir mostram indivíduos representantes do reino fungi, 1, 2 e 3. Assinale a alternativa que contém os nomes dos indivíduos respectivamente. Quem é quem aqui, gente? Eu acho que o último é um Basidium miceto. O 3, Basidium miceto, tá certo? O primeiro seria um zigomiceto. O primeiro é zigomiceto. Por que a gente sabe que o primeiro é zigomiceto? Porque ele não tem corpo de frutificação. Isso, ele não tem corpo de frutificação. Então, a correta... Ai, gente, tá tudo aparecendo aqui ao contrário. Peraí, fecha o olho. Qual que é a número 1, gente? Peraí. Zigomiceto? A número 1 é zigomicetos, a 2 ascomicetos e a 3 basidiomicetos. Muito obrigada. Agora eu acho que foi, hein? Peraí, gente. Ai, tá indo no sentido errado. Pera. Antes que a nossa aula... Isso, pronto. Deixa eu compartilhar aqui que tá acabando o nosso tempo já. Na verdade, até acabou aqui, 10 e 10. Só para mostrar para vocês isso. Não, pobre, hein? Aí vocês já estão vendo as respostas, né? Claro, porque aparece já. Mas, enfim, seria 1 zigomiceto, 2 ascomiceto e 3 basídio. Aí a número 2. Células de levedo foram colocadas em um meio ambiente de cultura contendo glicose a 5% e mantidas em ambiente sem oxigênio. Depois de 48 horas, as células foram observadas ao microscópio, sendo feita uma análise química do meio de cultura. Quais os resultados esperados? Lembra que levedura faz o que, gente, com a glicose? Não lembro, professor. Não lembro também. Por que a gente usa a levedura para fazer bebidas alcoólicas ou pão? Ele cresce? Porque ele cresce. Isso que eu tô pensando. Mas o que o fungo faz com o carboidrato? Tem que lembrar, hein, gente? O fungo faz a fermentação. Isso, tá. fermentação. Foi Pega a verdade. glicose. Eu tava falando Vamos lá, pega a glicose, quebra aqui, a o microfone glicose. tava mutado. Vamos lá, gente, ó. A célula do fungo vai estar intacta, né? Vai estar, tipo, lá de boa. Ela pega a glicose, o fungo pega a glicose, quebra em ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico, na ausência de oxigênio, ele vai passar por fermentação. Ele vai produzir álcool. E o que mais é produzido na fermentação? Etanol? Não, etanol é álcool, é a mesma coisa.
É, gás carbônico? Gás carbônico. Lembra que a massa do pão vai crescer porque você produziu gás Sim. carbônico. Então, após 48 horas, a gente espera encontrar as células intactas e isoladas, porque o fungo ele não vai estar se reproduzindo, o fungo não vai se destruir, tipo, plasmolizada é quando ela tivesse meio que quase destruindo aquela célula. Não. O que vai acontecer? O citoplasma da célula plasmolizada fica meio chupado, assim, é meio estranho. Nada acontece com o fungo, então as células são intactas. E você quebra o açúcar produzindo gás carbônico e etanol. No caso, o etanol evapora, né, quando você faz alguma coisa que vai para o forno, e o gás carbônico é o que ele tenta fugir e a massa cresce, tá? É quando a gente deixa o pão descansando para ele crescer. Isso. Fica enorme. Ô, gente, essas duas questões aqui não vai dar para a gente fazer agora. Então, vocês podem terminar os exercícios do livro. Façam todos que tem lá sobre fungo. Quanto mais exercício você fizer, melhor, tá? Tá bom. Tá bom. Pro, você vai soltar alguma lista sobre fungo pra Eu ia gente perguntar isso estudar também. mais? Então, eu tenho alguns exercícios, eu só preciso me organizar aqui para mandar para vocês. Mas, cara, pelo que eu vi do livro, tinha bastante coisa. Mas, assim, dá para eu ver ali e mandar para vocês, sim. Tá bom. Ok. Tá bom. Tá bom? Então, Agradecemos. Tá bom. tchau para Próximo.